Ontem. É sobre um fato que nós tivemos a oportunidade de debater na audiência pública que nós realizamos na Comissão de Assuntos Sociais sobre os cuidados com o paciente crítico no Brasil e que contou com a presença do Dr. Oswaldo José Barbosa Silva, o Procurador-Geral da Primeira Região. E tivemos a oportunidade de discutir a judicialização na saúde, que, ao nosso ver, nós entendemos a preocupação da Justiça, até porque se faz necessário, todas as vezes que existe um impasse, ninguém melhor para mediar do que a própria Justiça, mediar a solução do conflito, do problema vivenciado por alguém. Mas na saúde, a judicialização está se tornando algo quanto mais rotineiro. A despeito disto, eu trago uma carta publicada pelos blogs e jornais do meu estado, uma carta de um médico plantonista de UTI, encaminhada ao diretor-geral do maior hospital do Rio Grande do Norte, que é um hospital público, um hospital de trauma, o Hospital Monsenhor Valfredo Gugel. O médico plantonista, ele indaga a direção explicações a respeito de uma ordem judicial determinando a internação na UTI de um paciente que ele cita o nome, cujo o nome não consta na lista de pacientes elencados pela Unidade de Gerenciamento de Vagas. Não bastasse tanto, o mandado de internação não contempla a minha avaliação como plantonista. Informo a Vossa Senhoria que existem 30 pacientes graves neste hospital, no presente momento, com imperiosa necessidade de terapia intensiva. Contudo, lá na frente ele continua, contudo, mesmo sem conhecer o teor da referida determinação enviada por um magistrado, muito me interessa tomar ciência dos critérios que levaram a autoridade em apreço a excluir os pacientes do documento em anexo, vez que a minha escolha obedece exclusivamente e rigorosamente a critérios técnicos. Meus amigos, senhores senadores, senhoras senadoras, é algo preocupante. Todas as vezes que algum paciente não consegue vaga num hospital público, ou numa UTI, ou uma cirurgia, ou um medicamento, lança a mão à Justiça. E aqui não vai nenhuma crítica, nem à iniciativa do paciente, nem à avaliação da Justiça. Mas o que eu defendo é a existência de uma Câmara Técnica, porque o magistrado que fornece a liminar para aquela família se apiedou apenas do sofrimento e do relato de uma família que está vivendo aquela situação. E eu pergunto, e as 30 famílias dos pacientes que estão nas listas? E os pacientes que aguardam, da mesma forma, uma oportunidade ou um leito para ir para a UTI? O magistrado que determina a internação de um paciente, ele não vivencia o dia a dia, a angústia da equipe de UTI para fazer o que a gente costuma chamar a escolha de Sofia. É algo muito duro. E nós não gostaríamos, como médicos, não gostaríamos de ser submetido a esse constrangimento de escolher quem deve viver e quem deve morrer. Mas, ao fim e ao cabo, é uma prerrogativa do médico. É o médico da UTI quem deve dizer quem tem indicação formal para ir ocupar um leito de UTI e quem não tem. E não há uma determinação judicial, porque não conhece tecnicamente o problema e muitas vezes comete uma injustiça, colocando para dentro da UTI por força judicial alguém que não está tão grave, e em detrimento de outros pacientes que precisariam de uma vaga na UTI para terem suas vidas